nós estamos tratando sobre esses 3 pontos: morte física, morte espiritual e morte da alma. No último domingo nós falamos sobre a morte física e espiritual. Hoje, daqui a pouco, nós vamos falar sobre a morte da alma. Contudo, antes disso, eu trouxe um quadro comparativo aqui para vocês, para poder facilitar a memorização sobre a questão da morte física e a morte espiritual. Nesse quadrante central aqui, ó, está as informações da morte física, e nesse quadrante aqui as informações da morte espiritual. E eu trato em comparação sobre a separação, sobre o sono, sobre a causa e sobre o remédio. O que é a morte física? É uma separação. Lembra que eu disse domingo passado? A separação do corpo, da alma e do espírito. Viram aqui? Perceberam? Então, a morte física, ela é a separação, né, do corpo, da alma e do espírito. E a morte espiritual, pastor, é a separação do ser humano de Deus. Então, percebam a diferença entre a morte física e a morte espiritual. São separações? São. Contudo, aqui separa-se corpo, alma e espírito. Para a medicina, para a ciência, a morte física é literalmente a ausência de vida. Biologicamente, o ser vivente deixa de viver. É simples assim. Mas para a teologia é a separação do corpo, da alma e do espírito. Já dentro da questão espiritual, a morte espiritual, no que diz respeito à separação, é simplesmente você estar separado, né, de Deus. Isso já é uma morte espiritual. Todos os 2 pontos aqui são classificados como um sono, biblicamente dizendo. A Bíblia, em vários momentos, vai relacionar a morte com sono, tá? Em relação à morte física, a Bíblia trata o sono como um corpo inerte, um corpo em decomposição, ou seja, é literalmente a morte biológica, tá certo? A Bíblia enxerga como um sono, e dentro da morte física, ela é esse corpo inerte, é o corpo em decomposição. Já na morte espiritual, o corpo está vivo. Biologicamente, a pessoa está funcionando normalmente. Ela está comendo, bebendo, ela está se movimentando, ela está trabalhando, ela está vivendo normalmente. Só que tem que espiritualmente ela está morta. Por que ela está morta espiritualmente? Porque ela está separada de Deus. Tá certo? Então aqui você já vê as diferenças. A causa da morte física e a causa da morte espiritual. Causa da morte física, pecado. Causa da morte espiritual, pecado. Contudo, o pecado em relação à morte física não causa uma ação de morte imediata. Lembra que Adão pecou? Ele morreu na hora que ele pecou? Ele continuou ali, só que tem que Adão morreu espiritualmente. Quando a pessoa peca, a morte espiritual é o quê? Imediata. A morte espiritual é imediata. Mas ele continua ainda vivo, comendo, bebendo, comprando, negociando, dirigindo, continua vivendo a vida dele normal. Só que tem que ele está morto espiritualmente. E se ele está morto espiritualmente, ele está o quê? Separado de Deus. Está separado de Deus. E isso aqui é muito perigoso. O remédio para a morte física. G. Em que momento? Na ressurreição no último dia. Então, mesmo que nós, cristãos, vivos espiritualmente, venhamos a morrer fisicamente, o remédio para essa morte é Jesus, que no último dia vai ressuscitar os mortos. Tá certo? E qual que é o remédio para a morte espiritual? Jesus. Novo nascimento, conversão. É quando você entrega a sua vida para Jesus pela fé, é quando você decide, né, estar em Cristo e com Cristo, você vive espiritualmente.
Esse quadro facilita vocês a entenderem um pouco mais? Dá para poder facilitar a memorização? Agora, é muito interessante vocês terem a percepção de que o pecado, ele não gera em nós uma morte imediata. Acontece que existem muitas pessoas que flertam com o pecado, que alimentam o pecado, e percebem que fisicamente nada acontece. E por causa disso elas continuam, o quê? Água. Continuam o quê? Elas continuam pecando. E se elas continuam pecando, elas continuam alimentando essa separação de Deus, que é uma morte espiritual. E essa morte espiritual que nós vamos proporcionar a entrarmos nesse outro ponto aqui, ó. Porque quando você está morto espiritualmente, no tempo em que você experimentar a morte física, você será aquele que vai experimentar a morte da alma. E isso aqui que é o perigo. Essa morte da alma aqui, a Bíblia trata a morte da alma como a segunda morte. E a Bíblia trata ela como sendo a pior morte. Porque esta segunda morte aqui, ela é uma morte eterna. E ela tem, por ser eterna, uma característica: uma separação definitiva de Deus. No tempo em que você ainda está aqui vivendo e não experimentou a morte física, eu estou te falando, com base na Bíblia, que você tem um remédio. Mesmo que você esteja morto ainda espiritualmente, mesmo que a pessoa esteja morta, ela tem um remédiozinho aqui, ó. Se ela tomar esse remédio, novo nascimento, conversão, certo? Conversão, ela volta a viver espiritualmente. O detalhe é que, se ela permanecer a vida dela toda no contexto de morte espiritual, vivendo em pecado, quando ela experimentar a morte física, ela cai aqui na morte da alma. E essa morte da alma, ela é eterna, ou seja, não tem fim, e é essa separação definitiva de Deus. Contudo, aqui não tem mais remédio. Aqui lascou. Aqui o trem zebrou. Por isso que, quando nós falamos a respeito de Cristo, por isso que, inclusive esse ano, o tema da nossa igreja são missões. E o que é missões, pastor? Missões é você pregar o Evangelho. O que eu tenho pregado nesses últimos dias? Evangelho do reino precisa ser pregado, anunciando que este reino, ele está próximo. E o que eu disse que é necessário que a gente aplique na pregação desse Evangelho, a necessidade do arrependimento em relação ao quê? Porque se você se arrepender em relação aos seus pecados, crendo pela fé em Jesus, você tomou esse remedinho. E essa separação, ela se encerra. Isso na prática significa o quê? Que você, em relação à sua alma, vai
viver com Deus eternamente. Então, na verdade, o que as pessoas precisam compreender é que, na prática, o nome de Jesus, ele vai nos proporcionar uma vida espiritual, e ele também vai nos proporcionar uma alma que vai viver com Deus eternamente. Então, quando se prega o nome de Jesus, ou no tempo em que nós, pela fé, já cremos no nome de Jesus, e por isso nós nos tornamos igreja, você precisa compreender o seguinte, meu irmão, minha irmã, é uma visão de salvação de alma. Entende? Porque a questão física, você ainda vai continuar experimentando ela, mas você vai estar vivo espiritualmente, alimentando a sua alma em Cristo, para que no dia que esta realidade, que é a morte física, bater na tua porta, você possa definitivamente, pelo fato de estar vivo espiritualmente, viver com Deus na eternidade. Daí, eu e você não podemos nunca, estando em Cristo, perder o nosso foco, retroceder, deixar de ter comunhão com Deus, deixar de estar lendo a palavra, deixar de estar tendo comunhão, deixar de se assemelhar a Cristo. Por quê? Porque na verdade você está investindo aqui, na sua alma, e Ele te deu o remédio ainda no tempo da sua vida física. Ele te deu o remédio para que você tenha a plenitude da vida eterna com Deus. Mas Ele é tão perfeito que no último dia Ele ainda vai ressuscitar seu corpo também. Ele vai ressuscitar o seu corpo, como nós lemos no domingo passado, aqueles textos de Tessalonicenses, onde que Paulo fala sobre a ressurreição dos corpos. Então, Jesus, Ele é o ponto-chave, Ele é o ponto principal de todo esse processo de sermos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, aonde que, na história, o primeiro Adão pecou, e por ter pecado, ele abriu completamente o caminho para que todos nós nos assemelhássemos a ele. Ou seja, todos nós nascemos e estamos com as características daqueles que estão mortos espiritualmente. Contudo, no tempo do entendimento, a gente precisa experimentar esse novo nascimento aqui, Pergunta da Vanessa sobre Lázaro. Vamos incrementar um pouquinho mais. Filho da viúva de Naim. Na verdade, você tem que ter a percepção seguinte: a Bíblia, em alguns momentos, ela fala sobre esse momento usando a palavra ressurreição. Contudo, para que seja a ressurreição, você precisa entender o seguinte: primeira coisa, quem que é o primeiro que ressuscitou? O primogênito da ressurreição. Se Jesus é o primogênito, como é que Lázaro ressuscitou? Como é que o filho da viúva de Naim ressuscitou? Se Jesus é o primeiro que ressuscitou. Isso já é o primeiro ponto que você precisa ficar atento. Outra coisa, quem ressuscita não morre de novo. Lázaro morreu? O filho da viúva de Naim morreu? Ou você está encontrando com Lázaro na rua até hoje, aí batendo um papo com ele? Como é que foi esse negócio lá de ter ficado no túmulo 4 dias? Morreu. Outra coisa, quem ressuscita tem o corpo o quê? Transformado. Lázaro não teve o corpo transformado, Lázaro continuou no corpo carnal. Jesus, ele é o ressurreto, ele é o primogênito da ressurreição. Significa que todo esse processo de ressurreição se fez primeiro nele. E por causa dele, nós que, conforme eu desenhei no quadro aqui,
estando nele, estamos esperando. É uma promessa que nós vamos passar por esse processo também. Sobre o corpo ressurreto, ele na verdade é algo intrigante para nós, dentro das nossas limitações humanas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é um corpo em que a física não o detém, e você vê isso muito claramente na Bíblia, porque a palavra fala que aqueles que eram dele, ou seja, os discípulos, já estavam ali, né, preocupados, porque ele havia morrido, eles estavam dentro de uma sala. A Bíblia fala que ele literalmente passou e entrou, ou seja, a física não o detém, mas ao mesmo tempo ele vira para Tomé e fala assim: toca aqui. Aí o Tomé tocou. E outra coisa, ele na praia, ele come, mas a física não o detém. Então, para nós, seres humanos limitados, o corpo ressurreto é algo que, na verdade, nos deixa um tanto quanto intrigados, podemos assim dizer. Contudo, há uma promessa de que nós teremos esse corpo. Agora, o que aconteceu então com Lázaro e com o filho da viúva de Naim? Eles reviveram. Eles não ressuscitaram, eles reviveram. Eles estavam no estado de morte física, que, conforme eu disse no quadro aqui, é a separação do corpo, da alma e do espírito, dentro de um contexto teológico. Para a medicina, a morte física é uma morte biológica, é a ausência de vida e ponto. Mas, biblicamente, essa separação, eles experimentaram essa separação, só que tem que aquele que é o Senhor da vida, deu a ordem: junta tudo de novo e vem para fora, meu filho. Junta tudo de novo e vem. Pode vir. Então, aí agora, Vanessa, você está fazendo uma pergunta que você precisa ter um pouquinho mais de paciência, porque nós vamos trabalhar com isso no momento em que nós entrarmos do estudo, nós entrarmos sobre o estado intermediário. O estado intermediário vai te responder todas essas perguntas, e essa curiosidade, ela é inerente mesmo a todos. Contudo, a gente precisa entender algumas questões básicas primeiro, para que a gente possa chegar mais lá na frente. Inclusive, eu também, além desse estado intermediário, vou fazer a citação sobre as ressurreições, e eu vou explicar isso que eu expliquei aqui agora com mais detalhes, tá? Eu vou fazer a citação sobre as ressurreições que a Bíblia cita, a saber, aí a gente vai trabalhar em cima de 6 ressurreições, para que você entenda mais sobre as ressurreições, e você vai perceber muito claramente que Lázaro e o filho da viúva de Naim, eles somente reviveram. Então, quando você estiver fazendo uma leitura bíblica, nesse contexto de Lázaro, do filho da viúva de Naim, que você perceber que está escrito lá na sua Bíblia assim, e Lázaro ressuscitou, aquilo ali, na verdade, eu estou falando isso, colocando dentro de parênteses, na verdade, você pode colocar como um erro de tradução no contexto. Da mesma forma também, e você vai perceber isso no tempo em que nós vamos tratar sobre o estado intermediário, muitas vezes a referência bíblica nossa de tradução que fala de inferno, não está falando de inferno, está falando de outra coisa, mas não é o inferno, porque quando a gente recorre no original você vê que a escrita é diferente, só que a gente precisa entender mais o original, e eu vou explicar isso para vocês, né? O estado coma, até onde que eu sei, a Júlia está ali, ela pode até responder um pouco melhor sobre isso. O estado coma te coloca em condições totalmente vegetativo ali, no sentido de que você não sente nada. Você tem pessoas que relatam simplesmente algumas experiências, mas são experiências são individuais, né? Então, é simples assim, vamos lá, porque a gente pode criar dentro dessa pergunta sua muitas interpretações. Então, para que a gente vá num simples, se tiver estado de consciência, sim; se não tiver estado de consciência, não tem como. Então é simples: se a pessoa tem, se não tem, não tem, e não tem como a gente medir muito isso aí.
Agora, sobre as experiências de mundo espiritual, elas são individuais, e não tem como eu medir a sua experiência espiritual, a minha experiência espiritual, a do outro, porque são individuais. E quando existe essa experiência espiritual, é Deus no contexto. Então, a gente não tem como gerar uma medição a respeito disso, de que é, de que não é. Agora, para poder você entender um pouco mais sobre essas questões, você tem que entrar num estudo mais específico, que é o estudo da morte no contexto da... tem um estudo que está na tanatologia, lembra? Acho que é isso mesmo, tanatologia, não é isso? O estudo da morte no estado de consciência, chama, acho que é tanatologia, hein? Acho que é tanatologia, se não me falha a memória. Aí você, é isso mesmo? Tanatologia, isso mesmo aí. A Jéssica confirmou. Esse estudo, você vai entrar nessa linha bem tênue de estado de consciência, tal. Aqui nós estamos tratando dentro do contexto teológico. Deu para entender? Dentro do contexto teológico, não dentro desse estado de consciência, de níveis de consciência, de entendimento, não nesse contexto, tá? Uma coisa interessante que a gente precisa ficar ligado aqui é que quando nós estamos experimentando a vida em Cristo, ou seja, quando nós estamos vivendo espiritualmente com Deus, algo que a gente precisa entender é o seguinte, que nós somos herdeiros, nós nos tornamos herdeiros da primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, ela está intimamente relacionada, Vanessa, com essa ressurreição de corpos em Cristo, para estar com Ele numa eternidade, tá certo? Estando em Cristo, nós estamos reservados para essa primeira ressurreição. Contudo, você precisa entender o seguinte, que todos experimentarão a ressurreição, toda a humanidade. Contudo, a primeira ressurreição é só para aqueles que tomaram de um remedinho. Jesus, lembra que estava escrito aqui, ó, Jesus? Aqueles que não tomaram esse remedinho e caíram na separação definitiva de Deus, onde que não há mais medicação, e por isso eles estão mortos eternamente, estes ressuscitarão naquela que é a chamada segunda ressurreição. Eu vou falar isso mais para frente. E essa segunda ressurreição, ela tem como base um julgamento, que é o chamado trono branco. Esse julgamento do trono branco, ele é o julgamento que vai acontecer no final de todos os tempos. É algo que só vai acontecer no final de tudo. E esse julgamento, na verdade, ele é um julgamento de condenação eterna. Nesse julgamento, as pessoas já vão ser condenadas eternamente e serão lançadas, aí sim, no inferno, que é o Gehenna, O inferno, nós vamos falar nisso um pouco mais para frente, ele ainda não foi inaugurado. O inferno, que é o Gehenna, dentro do hebraico, ele está vazio hoje.
No estado intermediário você vai ter essa percepção de que quem morre hoje, eu estou adiantando algumas coisas, não vai para o Gehenna, vai para o Hades, que é uma palavra grega, que não é a mesma coisa de inferno. Então hoje aqueles que sofrem essa ruptura, essa separação definitiva de Deus, porque estão mortos espiritualmente, mas ainda assim vivos andando na terra, mas no momento em que há essa separação de corpo e alma e espírito, sofrem definitivamente essa separação com Deus, hoje eles vão para o Hades. Mas no tempo da segunda ressurreição, depois do julgamento do trono branco, aí sim eles vão para o Gehenna. Tem estado de consciência, sim, porque a Bíblia nos relata isso, e quem nos disse isso, sobre esse estado de consciência, foi o próprio Cristo, através daquela história que ele conta do rico e do Lázaro. Só tem que o anticristo e o falso profeta, eles serão aqueles que vão inaugurar o Gehenna, que vão inaugurar o lago de fogo, que é a mesma coisa, no sinônimo bíblico, entendeu? Eles vão inaugurar ainda antes do trono branco. O trono branco, ele abre o caminho para as pessoas que morreram sem Deus. Mas o anticristo e o falso profeta, eles são lançados antes, eles estreiam antes. E outra coisa também, só para que fique claro para vocês, inferno, Gehenna, lago de fogo, são as mesmas coisas, tá? Agora, dentro do Gehenna, existe também outras camadas, tipo Tártaro, existe, né, a profundeza do inferno, que hoje Pedro fala que estão lá os anjos caídos da pior casta que existe, que não podem ser soltos. Pedro fala isso na sua epístola, que se forem soltos, nenhum ser humano sobrevive na terra. Então Deus nos mantém na profundeza do inferno, é no andar mais baixo do inferno ainda, e eles estão presos lá. O purgatório do catolicismo é um lugar onde que eles entendem como um estado intermediário, mas que ainda é possível restaurar a salvação deles. Na verdade, o purgatório, ele biblicamente não existe, tá? Mas dentro da visão e da concepção deles, com base nas indulgências e orações, você subir de joelho, escada, você salva um parente seu lá do purgatório e manda ele para o céu. Isso não existe, tá? Só afirmando aqui sobre a questão da Vanusa. Depois nós vamos discutir isso com muito detalhe, tá? Nós vamos entrar sobre o estado intermediário muito profundamente. Acontece que quando Jesus ele faz o relato, Luiz, vem cá, faz favor. A base do que eu vou desenhar aqui é justamente a passagem onde que Jesus, o próprio Cristo, faz a relação, faz o relato, melhor dizendo, da morte do rico e do Lázaro, tá? Vem cá, Luiz. Você imagina que isso aqui, ó, é a terra. Terra. Aí você está aqui na terra, ó. Você está aqui na terra. Antes da cruz, eu estou falando o relato de Jesus, tá? Antes da cruz, eu vou colocar a cruz aqui, ó. Todos aqueles que morriam, eles iam para esse lugar aqui, ó. Que se chama Hades. Eles iam lá para o Hades. Está vendo que eu estou antes da cruz? Eles iam para o Hades. Aqui no Hades, Jesus fala que tinha uma separação. Vamos fazer aqui, estou desenhando para você entender melhor. Aonde que aqui mesmo era chamado de Hades, e aqui de seio de Abraão.
Aonde que o seio de Abraão estava antes da cruz? No Hades. Aqui, o Hades significa lugar dos mortos, a tradução grega para a nossa língua. O cara morre aqui no Antigo Testamento. Se ele morreu salvo, lembra do Lázaro? Ele veio para cá, seio de Abraão. Mas ele está no Hades, no lugar dos mortos. Se ele morreu perdendo a salvação, ele vai para o próprio Hades na separação. Estado de consciência total, porque Jesus conta que o rico gera um diálogo muito claro com Abraão aqui. Inclusive, ele fala, pede para o Lázaro vir molhar minha boca. Já é um estado de sofrimento, mas que ainda não é o inferno. Então havia essa divisão, perfeito? Deu para entender até aí? Aí Jesus veio na cruz. A Jesus na cruz aqui, ó, cabeludinho, ó. O que a Bíblia fala que acontece quando ele morre, Vanusa? Ele vai buscar cativo os que estavam no cativeiro. Jesus desce e ele vem aqui, ó, no seio de Abraão. Pega essa turma toda aqui. Ah, pastor, e a turma do Hades? Continua lá, até hoje. Ele pega a turma todinha do seio de Abraão e ele faz assim, ó. Para. Isso. Por isso que ele anuncia para o ladrão da cruz aqui, ó. Hoje mesmo tu estarás comigo no Pará. Assim que ele falece, ele desce e ele pega cativos que estavam no cativeiro e os leva para o Pará. Isso. Depois da cruz, o bonequinho está aqui, ó. Morreu. Separação do corpo, da alma e do espírito. Estava morto espiritualmente? Estava. Continua vindo para cá, para o Hades, que é lugar dos mortos. Sobre possibilidade de recuperação, de remédio, já não há mais. Já está selado. O bonequinho está aqui, cheio do Espírito Santo, salvo, morreu. Vai para o seio de Abraão? Não. Jesus inaugurou o paraíso, ele vai para cá. E aqui já é um pré-estado de vitória, de bênção, de luz, de alegria, aguardando o quê? A primeira ressurreição. Aguardando a primeira ressurreição. Mas aqui ainda não é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém só vai ser estabelecida no último dia. Aqui é um estado já de vitória, de bênçãos. Enquanto que o cara que morre hoje, ele vem para cá, ó, e fica aqui no Hades, aguardando a primeira ressurreição? Não, a segunda ressurreição. Aí na segunda ressurreição, lembra que Apocalipse fala que a morte dará os seus, o inferno dará os seus, só tem que o inferno ali, a tradução é Hades. Aí, todo mundo que está no Hades vai ser julgado no trono branco. Aí essa turma aqui vai subir, vai ser julgado, aí vai mandar para o Gerena. Aí o Gerena é realmente o inferno. Vai. Apocalipse fala que o livro da vida será aberto. Aquele a qual o nome não estiver, na verdade, esse trono branco, ele está relacionado para essas pessoas, mas a abertura dele, na verdade, é uma abertura simbólica para essas pessoas, porque só pelo fato dela já estar aqui, nesse pré-estado, ela já sabe que ela não está no livro da vida. E esses que estão aqui já sabem que estão no livro da vida. Então, na verdade, esse livro não é aberto para poder ficar julgando estes. Estes daqui
essa turma que morre hoje, a turma que morreu no Antigo Testamento, que estavam no seio de Abraão e que Jesus buscou cativos que estavam no cativeiro e os leva para o paraíso, essa turma está aguardando o tribunal de Cristo, que é outro julgamento. Esse tribunal de Cristo, ele não julga ninguém para o mandar para o inferno. Quem vai ser julgado no sentido de que vai ser mostrado para ele, o teu nome não está no livro da vida, por causa do fato, né, das tuas obras não terem Cristo nela, é a turma do trono branco. Essa turma do tribunal de Cristo é a turma que está aqui no paraíso, seja a turma que está aqui agora, ou seja a turma que estava no seio de Abraão, que foram para lá. Aí Jesus vai chegar e vai falar: irmã Eulina, você vai ganhar aqui ouro pelas tuas obras em meu nome na terra. Irmã Débora, você vai ganhar aqui pedras preciosas pela tua obra em meu nome lá na terra. É isso, sobre as obras. Contudo, também tem madeira, palha e feno. Aí eu não vou falar ninguém aqui que tenha madeira, palha, feno. Vai perder a salvação? Não. Só que tem que, ô Zé das Couves, as suas obras foram de palha no meu nome. Você está salvo, meu querido, só tem que foi de palha, tá bom? Toma sua palha aqui. Ô Paulinho da Força, aqui ó, você ganhou madeira. Ô Joaquim, você ganhou feno. Aí ganhou ouro, prata e pedra preciosa. Agora vamos pegar todo mundo, vamos jogar isso no fogo. Joga no fogo aí. A turma da casa joga no fogo, vocês jogam no fogo, joga tudo no fogo. A obra que permanecer vai receber melhores galardões. A obra que queimar vai perder a salvação? Não, mas o galardão vai ser mais simples. Por isso que, dentro do contexto de um homem e de uma mulher salva em Cristo, é muito importante que nesta terra, você estando, lembra aqui, ó, vivo espiritualmente, você tenha obras. Aí o pastor fica assim: pelo amor de Deus, vamos trabalhar, vamos? Ah, pastor, eu não estou afim, estou com muita coisa para fazer, não estou afim, não quero. O pastor está preocupado com o seu galardão, já não mais com a sua salvação, mas com o seu galardão, com o prêmio que você vai receber lá na frente. Aí o pastor fica te chamando para você trabalhar, o pastor fica chamando para você evangelizar, o pastor fica chamando para você ser semelhante a Cristo, para você crescer espiritualmente, para você melhorar como cristão. Por quê? Porque você vai ser julgado no tribunal de Cristo. Agora, esse tribunal de Cristo não tem nada a ver, pastora, com o livro da vida. Não tem nada a ver com o livro da vida. Tá? O livro da vida é para essa turma do trono branco aqui, ó, que hoje está onde? No Hades. Vocês entenderam o desenho aqui, mais ou menos? Está aqui, tem a cruz, antes da cruz, depois da cruz, o Hades. Agora, hoje, o seio de Abraão está vazio, porque a turma toda está aqui. Por que a turma toda está aqui? Porque Jesus, no momento em que ele falece, que ele entrega seu espírito, ele vai no lugar dos mortos, e o texto fala assim, que ele buscou cativo os que estavam no cativeiro. É exatamente aqui, viu, Vanusa? E ele pega essa turma toda aqui, ó, pega lá a turma toda do Antigo Testamento, fala assim: vamos embora comigo, que vocês estão salvos, vamos para o paraíso. Vamos para o paraíso. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas e outros mais. Isso é obra. Você guarda o tema da igreja esse ano: missões. Missões não é somente você sair daqui do Brasil e ir lá para o exterior. Não, missões é aqui do seu vizinho, do teu lado. Isso é missões. Missões é você pregar a palavra, anunciar o reino de Deus. É ser semelhante a Cristo. Tudo isso aí está relacionado a obras, tá? O seu trabalho dispensado dentro da igreja, os seus dízimos, a sua oferta, tudo isso, gente, vai ser medido, vai ser colocado na balança.
no que diz respeito ao tribunal de Cristo, tá? Agora, no próximo domingo, eu vou falar dentro do contexto de que como as pessoas do Antigo Testamento, ou seja, antes da cruz, encaravam a morte física. E como hoje, depois da cruz, nós temos que encarar a morte física. Há uma diferença da forma com que as pessoas enxergavam no Antigo Testamento, e há uma diferença da forma com que nós temos que enxergar no Novo Testamento, tá bom? A Nova Jerusalém é outro processo que vai acontecer mais lá na frente, mas aí é outro estudo que a gente tem que fazer, tá? Sim, com base no que Jesus disse sobre o rico e o Lázaro. Primeiro, há um estado de consciência estabelecido, porque o rico ele estabelece uma conversa. Segundo, o rico ele reconhece Lázaro, ele reconhece Abraão, mesmo ele não tendo vivido com Abraão, mas ele entende que é Abraão. Ou seja, você vai saber, você vai chegar lá, você não vai precisar de ser apresentado para Davi, não. Você vai bater o osso, você já vai saber que é Davi, mesmo você não ter sido contemporâneo com Davi, você vai saber que é Davi. E outra coisa, o estado de consciência dele é tão claro que ele pede, estado de consciência é tão claro que ele pede a Abraão que, se possível, mande Lázaro, no caso, para poder avisar para os irmãos dele aqui na terra, para se arrepender do que eles estavam fazendo, para eles não virem aqui para o Hades. Aí qual que é a resposta de Abraão? Ele fala assim, que eles escutem os profetas na terra, porque o morto não pode voltar. Aí a gente que já quebra já esse negócio de reencarnação, de que morto volta, morto aparece. E outra coisa, ele pede, o rico, para Abraão enviar o Lázaro, que estava aqui no seio, para o Hades. Aí Abraão é claro para ele, fala assim, ele não pode passar para esse lado, porque tem um abismo aqui separando. A Bíblia fala que havia um abismo, por isso que eu coloquei separadinho aqui, Quem estava no seio de Abraão não podia passar para o Hades e vice-versa. E quem estava no Hades, vivo ou morto espiritualmente, não voltava para a terra. Aí é onde que o conselho de Abraão foi que quem está vivo na terra, ouça os profetas, se arrependam e vivam. Isso que o Rafa disse, na verdade, não somente esta parábola, alguns estudiosos dizem que as parábolas de Jesus são parábolas de histórias verdadeiras, histórias reais que ele simplesmente contava, porque ele é o Senhor de todas as coisas, ele conhece tudo. Então ele não contava uma história, ele contava uma história, que é diferente, tá? História com E, história com H. Todos aqui sabem a diferença, não sabe? Ou alguém aqui não sabe? Todos sabem. Então ele contava uma história real através de parábolas, em suas maiorias. Então, na verdade, o estado de consciência ele é normal. A maioria das perguntas das pessoas que giram em torno disso aí é no sentido de que, então, se eu tenho um estado de consciência lá no paraíso, eu vou me entristecer muito por causa daquele parente, irmão, amigo que está num estado aqui terrível, e eu vou me... Só tem que a Bíblia fala que o estado de alegria, de luz, ele é tão grande que mesmo você tendo um estado de consciência, você não tem a capacidade de se entristecer por causa disso, de lamentar por causa disso. Tamanha é a luz, tamanha é a sua vitória, entendeu? Você não vai ter, mas o meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, não, você não vai ter essa condição, porque somente estando na presença de Jesus já é algo que, na verdade, você não vai entrar em estado de tristeza. Lá não haverá choro, nem lágrimas, nem ranger de dentes, não haverá. A tristeza está relacionada a choro. Não haverá choro. Eu não posso dizer que ele tem a consciência do que já aconteceu, do que está acontecendo, não.
Eu não posso te dizer que tem esse estado, porque a Bíblia não relata que ele tem esse estado. Ele, na verdade, ele está no aguardo da ressurreição, que é a primeira, e essa primeira ressurreição, ele aguardando, ele fica no paraíso, já num lugar de muita alegria, mesmo ele tendo estado na terra, sabendo de tudo o que aconteceu e viveu. Mas ele não está sabendo, por exemplo, um ente querido seu que já faleceu, a Candinha está chorando agora, eu vou lá consolar a Candinha. Nada disso acontece, tá? Eles estão lá. Não, você não vai ter essa decepção, não, porque lá não há choro, não há ranger de dentes. A Bíblia fala que neste tempo todas as nossas lágrimas derramadas serão enxugadas. A Bíblia fala em Apocalipse que existe um anjo hoje espiritual que colhe cada lágrima que sai dos nossos olhos por causa de Cristo. Todas essas lágrimas são colhidas, sabe? Cada choro de alma que você, por estar em Cristo, chora, que você lamenta, tudo isso vai ser recolhido, nada disso vai permanecer. Recolhe. Amém? Vamos encerrar, porque nós já passamos demais da hora. Esse estudo, o povo fica fazendo pergunta direto, não para. Mas aí domingo que vem a gente vai nesse caminho, tá? Falarmos sobre como é que as pessoas tratavam a morte física no Antigo Testamento e como é que nós temos que tratar no Novo Testamento sobre a morte. Tá joia? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos tirar o quadro.